Oi, gente, bom dia. Aqui quem fala é Núbia Gonçalves, do canal Império da Mente. Como eu já havia dito nos shots, hoje eu vou contar uma história. Bem, vai haver alguns barulhos externos, mas não tem como. É a vizinhança, então vamos lá. Há uns anos atrás, isso já deve ter mais ou menos uns... Essa história tem mais ou menos mais de 15 anos. Essa história. Por quê? Porque essa história são pessoas que são conhecidas. Então, essa pessoa ela me pediu pra contar. Vamos lá. Vai ser uma história longa, muito complicada e pra quem é pai ou mãe, não vai se sentir confortável. Imagine você sendo uma mãe ou um pai. Aparentemente você acha que encontrou um bom marido para sua filha casar. E parecia tudo perfeito. Só que não. Com o passar do tempo, ela era uma pessoa muito alegre, muito divertida e começou, alguns anos depois do casamento, começou a engordar. Engordando. Eu achei estranho. Percebia que ele estava sempre muito do lado da mulher, deixava ela muito solta. Eu fui analisando e fui observando, isso é estranho. Fui analisando. Foi quando minha mãe começou a me contar que ela estava tentando o tempo todo a tentar contra a própria vida. Isso depois de mais de 5 anos de casamento. Esse trem tá errado. Aí tava jogando culpa nos medicamentos que ela tava tomando para emagrecer, porque ela não queria ter filho. Aí, pra ter filho, ela tinha engordado bastante, né? E o marido exigiu que ela emagrecesse, né? Aí ela tava tomando medicamento. Segundo a história que eles contavam, era que o problema dela se atentar contra a própria vida era por causa dos medicamentos. Só que não. Chegou um tempo que ela parou na clínica de psiquiatria. Uma junta médica exigiu a separação dela com o marido. Não deu grandes detalhes. Essa foi daí que eu falei assim, esse não tá errado. Exigir separação, mas não. E foi indo daqui da colar e essa menina o tempo todo fazendo coisas estranhas e a gente tava entendendo, né? Aquela bagunça, aquela brigaiada, aquela zona na casa. E aí que aconteceu essa história aqui. Esse cara, a própria pessoa contou, que ameaçava ela, ameaçava a família de matar a família se ela contasse o que ele fazia. Aí o que acontecia? Ele estava vendendo drogas, disfarçando como se ele estivesse trabalhando só com verduras. Estava tendo um caso com o ajudante dele, da feira, e isso era a situação dela nesse relacionamento. Então, o tempo todo, eu fui analisando depois o perfil dele, fui vendo que ele tem uma síndrome de psicopatia. Ele é um psicopata. Ele adoece as suas esposas. Tanto que não é só essa menina que eu tô contando a história. Calma, mais pra frente eu vou contar o restante da história. Vocês entenderem por que eu cheguei nesse ponto. E aí, com isso, minha família, ao invés de denunciar ele na delegacia, porque seria o correto, porque ele traumatizou a menina inteira, ainda deixou o nome dela sujo. Sim,
ainda pegou um empréstimo lá, não pagou e ela ficou com o nome sujo por causa dele. Ela saiu basicamente quase sem nada desse casamento. E aí, num dos surtos dela, ela pôs fogo dentro da casa. Pra vocês terem ideia do tamanho do rombo psicológico desse casamento. E quem olha a cara dele não imagina. Aparentemente, bom marido, zelador, dentre outros atributos. Mas ele trabalha sutilmente na mente das esposas. Dessa moça e da atual. E tinha uma outra moça que ele estava se relacionando. Sim. Se não bastasse todo o transtorno, ainda com o nome sujo, e aí chegou um tempo que parece que ele fez uma lavagem cerebral nela. Parece que ela queria voltar e tava aquele rolo. Pra vocês terem ideia como ele trabalha a mente dela durante o relacionamento. Depois de tudo isso, ela foi tratamento e tudo mais, ainda faz uso de medicamento de uso psiquiátrico, para vocês não terem ideia. E aí o que acontece? Ele queria voltar ainda a atormentar a cabeça dela. E aí ela deu um basta. Não quero. Não quero. Com isso, ele deixou ela um problema psicológico gravíssimo, ainda com o nome sujo, como foi relatado. Os familiares dela, não sei o que aconteceu, ninguém denunciou a polícia, porque isso que ele fez é crime, porque ele ameaçou ela o tempo todo, assediou ela psicologicamente, moralmente. Dentre outros adjetivos que eu não vou citar porque não vem ao caso, porque adjetivos para ele seria colocar seres que não tem nada a ver no patamar de um ser desse. Ela teve sua vida totalmente destruída com um relacionamento desse modelo. Para vocês terem uma ideia. Eu tô resumindo ao máximo a história porque a história é muito longa. Ainda para piorar a situação. A irmã e alguns sobrinhos dela ainda até hoje ainda usam o ex-marido. Sim. Os sobrinhos ainda usam esse rapaz como se ele fosse o tio maravilhoso. Quase matou a tia deles. Sim. Sem falar que a irmã, que é a mãe dos sobrinhos, né, ainda meio que coloca ele como a gente fala, na bandeja. Ainda lambe botas dele ainda, até hoje. E os demais nada fizeram. Então, se você perceber que um relacionamento é abusivo, sinais bem claros. Calma que eu vou contar a outra história da outra mulher. Ele não terminou, não. A pessoa começa a engordar do nada. Mas todo casamento a mulher engorda. Gente, quando a pessoa engorda, significa que ela está se protegendo. Primeira coisa. E outra, quando você percebe que a mulher, ela é basicamente vigiada o tempo todo, você pode ficar atenta, que tem coisas de errado. E se a pessoa, ela olha e não quer ter filhos desse marido, significa que provavelmente, analisando a história, não é boa coisa. Porque quando ela casou com esse rapaz, ela achava, né, que seria um bom marido, mas ela percebeu que era o pior algoz da vida dela. Porque hoje ela está ainda dependente de medicamentos. Tem muitos problemas. Os demais não fizeram nada, deixou como estava a história até hoje. Ela ainda tá com o nome sujo, né? E ainda
alguns parentes ainda lambe-botas do ex-marido dela. Pra você ter ideia. Deixa eu contar uma outra história. A própria irmã lambe-botas do rapaz estava no púlpito da igreja e tal. Ele casou, ele abriu uma igreja, que não sei o que. Tá. A atual, naquela época da história que eu sei, não sei se ainda estão juntos, porque eu faço questão de não saber. Chegou um dia no culto da igreja. Subiu ao púlpito e disse que não aguentava mais essa vida e que queria se matar. Detalhe, a mulher dele. Eu não sei se ela ainda tá com ele. Eu sei que todo mundo assustou. A própria outra irmã contou. E é isso. Ou seja, ele tem um tipo de índole que ele adoece as mulheres. Eu tenho dó só da mãe, que ela não percebeu esse tipo de psicopatia do filho e do pai. Porque nenhuma mãe, nenhum pai cria um filho pra agir dessa forma covarde com o filho dos outros. Pelo que até onde eu sei. Mas isso é o resumo da história total. Porque a história é muito longa. Se for pra eu contar todas as histórias aqui, vocês assustam. E o intuito desse vídeo é pra você que é parente, que você percebe que o relacionamento vai bem. Mas se você percebe que a mulher não quer ter filhos e arruma um monte de desculpas e sempre tá sendo, parece que, vigiada pelo marido o tempo todo, você pode ter certeza que é um relacionamento quase abusivo. Analise as entrelinhas. Analise. Por exemplo, quando era solteira de um jeito, agora ela não pode sair sozinha, basicamente. Então, são coisas assim que você vai analisar o todo. Porque essa moça ainda está viva, porque a mãe dela salvou ela várias vezes. Foi muitas vezes. Então, hoje ela tá viva porque a mãe dela ainda salvou. Por sorte. Mas assim, esse tipo de relacionamento ainda tem muito por aí. Mas acontece. Quando você percebe que a mulher é muito depressiva e ela sempre vê muito defeito, é comum, mas não tão exageradamente. Ela era magra, de repente do nada engorda. Você pode analisar na história, gente. Vai olhando as entrelinhas e analisando. Porque esse caso foi exatamente dessa forma que ocorreu. Ela teve muitos problemas de saúde ainda. Ela está tentando seguir a vida com alguns traumas, mas tá. Só que essa história é para vocês prestarem muita atenção. Você que é pai e mãe. Não subestime a sua intuição. Se você perceber algo estranho, vá atrás. Porque nessa história, se tivesse observado os sinais, não teria chegado a esse ponto, como está agora. Agora ela está reconstruindo a própria vida, ainda com muitos traumas, mas está tentando se reconstruir. E aí está tentando, né? Apesar de alguns barrancos, alguns impedimentos, ela está seguindo a vida. Essa é a história. Eu espero que sirva de alerta a você, mãe, pai, até um parente. Observe e cuide-se, cuide dos seus. Às vezes a gente fala que quem casamento ninguém mete a colher, mas em alguns casos, se você perceber esse tipo de comportamento do qual eu estou contando, acho bom você ir atrás, tá bom? Onde há fumaça,
haverá fogo no futuro, tá bom? Então até mais. Tchau, gente.